Tentei trazer de volta um bom relatório com uvas. Como é que você traz uvas de uma visão? Mas a parte mais importante é que ela é uma boa terra. Podemos subir para possuí-la. Por fim, a última parte da visão, o fechamento da visão, é o último trecho pequeno que realmente conecta novamente a qual temporalidade ela se referia. Ou seja, que situação é essa que ela estava vivendo com relação a algo que existe já ou algo que não existe. Olha só esse texto. Eu vi o fruto da árvore da vida, o maná, as amêndoas, os figos, as romãs, as uvas e muitas outras espécies de frutas. Todos nós nos recostamos à mesa. Eu pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Qual fruto? Do fruto da árvore da vida. E aí Jesus fala para ela o seguinte, ele disse, agora não. Quem come do fruto desta terra não volta mais à terra. Mas, daqui a pouco, se forem fiéis, vocês dois comerão o fruto da árvore da vida e beberão da água da fonte. E ele disse, você deve voltar à terra novamente e relatar aos outros o que eu lhe revelei. Então, um anjo me trouxe suavemente de volta. Bom, nesse texto aqui está claro. Ela disse e coloca o nome de Cristo no meio da situação toda, o que é um absurdo, né, se tratando de heresias e mentiras como essa, falsas visões, mas ela insere o nome de Cristo no meio da bagunça dela, e ela diz o seguinte, Jesus disse, não coma do fruto, sabe por quê? Porque se você comer desse fruto, você não volta mais para a terra. Ou seja, se é um lugar que não existe ainda, se ela viu algo do futuro, se tudo que ela viu nessa visão não existe, de que forma ela ficaria presa nesse lugar que não existe e não poderia voltar para a terra? E em que momento Ellen White disse que tudo que ela viu não existe? Eu volto. É o tipo de indução que o indivíduo está fazendo para fazer você acreditar no que ela não disse. Em nenhum momento Ellen White disse que essas coisas não existem. O céu existe, as frutas existem, o rio da água da vida está lá, a árvore da vida está lá, tudo existe. Os anjos estão lá, a cidade está lá, Jesus está lá, tudo existe. Quem não está lá são as pessoas que morreram ainda, porque serão ressuscitadas. E isso é bíblico. As pessoas serão ressuscitadas e irão para o céu. Aí o indivíduo ele quer fazer a gente acreditar que Ellen White está dizendo que nada disso existe. Ela não disse isso. As coisas, elas existem. Agora eu quero ler um texto com você que está no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 7. Apocalipse 7, o apóstolo João está tendo uma visão também. Ele vê os 144 mil, ouve o número dos assinalados, né? E aí no verso 9, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, línguas, povos estavam diante do trono, diante do cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Cantavam com grande voz, e aí, no verso 13 e 14, um ancião falou dizendo, João, estes de vestiduras brancas, quem são, presente, né? Vamos usar a lógica que ele usou, quem são esses que ele está vendo agora lá? E de onde vieram? E ele disse, Senhor, tu o sabes. E aí o anjo responde, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Peraí. Quem são? João já está vendo. Aí eu pergunto, esse céu que João está vendo ali, ele existe? Existe. Esse céu existe. O trono de Deus existe? Existe. Eles estão ali diante do trono de Deus. O que mais existe aqui? O rio, que eles estão diante do rio, da água da vida, um mar de vidro, eles estão ali cantando. Isso existe? Existe. O céu existe. Mas essas pessoas já estão lá, já? Porque a Bíblia diz, estes são os que vieram. E já vieram lá do passado. Olha como o texto é muito interessante. Esse texto é fantástico na Bíblia. Estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação já era coisa do passado aqui. Nessa visão já era coisa do passado. Esses vieram da grande tribulação. Pergunta, a grande tribulação já aconteceu? Até você, que é meu irmão evangélico, sabe que não. Você sabe que não. Você não defende que a grande tribulação já aconteceu. Se a grande tribulação não aconteceu, aí eu pergunto, Deus está dando uma visão mentirosa também para João aqui? João está vendo uma coisa que não existe? Não, o céu existe. Tudo que João estava vendo existe, exceto as pessoas que ainda não estão lá. Por quê? Porque nem a tribulação chegou ainda. Nem a grande tribulação chegou ainda. Então, qual a única possível explicação para essa visão aqui? Única. João está tendo a visão do futuro. Ele está vendo um céu que existe, com frutas que existe, com a árvore da vida que existe, com o trono de Deus que existe, com o rio da água da vida que existe, com
salvos que ainda não estão lá. Mas João está vendo o futuro. Ele está vendo os salvos. Nestes salvos aqui é porque ele não deu nome. Mas você já imaginou se João tivesse dado nome? Via ali Noé, via ali Abraão, via ali... Ellen White só fez colocar nomes ali de quem ela viu lá. Mas é a visão assim muito parecida. João está tendo a visão dos salvos no futuro. Inclusive a grande tribulação seria algo passado. João, quem são estes aí, João? Senhor, não sei. De onde eles vieram? Não sei, Senhor, o Senhor que sabe. Se você notar com atenção, o anjo ele pergunta para João quem são estes e de onde eles vieram. Né? Eles vieram, até a expressão está no passado, mas quem são está no presente. Se a gente for usar essa mesma lógica que o rapaz usou para tentar inferir que o fato de Ellen White ter dito no presente algumas expressões, usado as expressões do presente, porque ela está vendo a visão e quando o profeta está na visão, ele está vendo e ele escreve como se estivesse vendo no presente. Mesmo falando de eventos futuros. João, quando escreve da mesma forma, ele vai dizer, olha, eu olhei e vi, quem que ele está vendo? Uma multidão de salvos. E aí o anjo pergunta, quem são estes que você está vendo agora? Quem são estes? De onde eles vieram? Eles vieram até de alguma coisa que a Bíblia relata que seria a grande tribulação. A gente percebe aqui que já é uma coisa no passado. Mas quem são? João está vendo, está conversando ali com o anjo, está vendo aquelas pessoas no presente. Mas que presente é esse? É o presente da visão e não o presente do tempo de João. Agora, se aquelas pessoas não estão lá ainda, e é óbvio que não estão porque a grande tribulação ainda não aconteceu, é óbvio que isso não aconteceu, significa que o céu não existe, que as frutas não existem, que o trono de Deus não existe? Não. Não significa nada disso. Isso aí seria uma manipulação para tentar dizer o que o texto não está dizendo. E você vai ver no capítulo 14 a mesma coisa de Apocalipse, ele vê ali os 144 mil e usa a expressão, no verso 4, estes são os que não estão contaminados com mulheres. Né? No capítulo 15 ele também vê o grupo de salvos diante do mar de vidro. Todas estas são visões que o profeta teve do futuro, mas ele relata como se ele estivesse no presente. Porque ele está vendo e ele está escrevendo o que ele está vendo. Eu estou vendo. E o anjo pergunta, quem são? O anjo não diz assim, João, você está no futuro, agora escreva como se estivesse no passado. Não. Ellen White, da mesma forma, ela teve a visão, viu os salvos, viu o céu, viu a nova terra, viu a fruta, viu pessoas. E aí ela diz, olha, eu vi estas pessoas, Abraão, Noé, né, Isaac, Daniel, outros. E aí o fato dela estar dizendo dessa expressão, usando a expressão no presente, já estão lá. E aí por isso ela suprimiu. Aí ela vem e explica, gente, não suprimi por causa disso não. Os inimigos é que andam falando isto. Os inimigos é que falam que eu fiz, mas eu não fiz nada disso não. É mentira deles. Percebe a má intenção no coração desse rapaz? Percebe como que ele trabalha de maneira a deturpar todo o contexto, todo o texto para fazer com que você acredite que Ellen White está dizendo uma coisa que ela nunca disse? Vou ouvir só a partezinha final desse vídeo, aí eu faço minhas considerações finais. Então essa visão de Ellen White é literalmente um exemplo, é só um, tem vários, de como mentirosa ela era, e de como a igreja adventista altera na cara dura, na cara lavada, visões que supostamente vieram de Deus. É simples assim. Bom, se ele teve a audácia de dizer que Ellen White era uma grande mentirosa e que a igreja adventista alterou os textos na cara lavada, eu vou ter que ter a liberdade de respondê-lo à altura de sua fala. Não é? Ficou provado que a igreja adventista não alterou texto nenhum. Os textos do livro Primeiros Escritos são compilações daqueles 3 materiais e não de uma palavra ao pequeno rebanho. Portanto, não foi alterado nada. É só pegar agora aqueles outros livros e checar se as coisas estão assim. A primeira edição deste livro, depois foi feita uma segunda edição em 2 volumes, e a terceira edição e a quarta, que no caso é esta, os editores dizem, olha, nós não alteramos o que estava no original. Qual original? O original do livro. E não do livro Pequeno Rebanho. Como se aquela visão só tivesse naquele livro Pequeno Rebanho. Portanto, a igreja adventista não alterou nada. E os textos de Ellen White que você escondeu, que você deturpou, que você não colocou a tradução, colocou em inglês para manipular, enganar as pessoas, deixou claro uma coisa, o único mentiroso aqui é você. O único mentiroso aqui é esse rapaz do vídeo.
Ellen White não mentiu, a Igreja Adventista não mentiu. O único que manipulou os textos, pegando o livro Mensagens Escolhidas, não traduziu a parte completa, fez parecer que Ellen White estava dizendo que ela tinha mudado, quando ela não disse isso. Leia o texto na íntegra, e aí você vai perceber, alguém aqui está mentindo. Alguém aqui está manipulando textos. Alguém aqui está selecionando o que vai traduzir. E esse único alguém é o rapaz desse vídeo aí. O grande mentiroso aqui é ele, não Ellen White, não a Igreja Adventista. Aí eu reflito com você no final desse vídeo, porque várias pessoas, tem esse outro vídeo. Gente, eu não vou ficar respondendo todos os vídeos, não. Mas eu parei aqui para responder esse só para mostrar para você o nível de argumentação. Usando da mentira, usando do engano, usando da manipulação de textos, usando de trechos traduzidos, trechos não traduzidos. O que me compromete eu não traduzo, não. Eu boto lá na tela para você achar que... Entendeu? Então é nesse nível que o rapaz trabalha. Aí agora eu pergunto a você, se num vídeo desse eu mostrei tantas falácias, tantas mentiras e tantos enganos, a pergunta, será que os outros não seguem o mesmo padrão? Porque se eu preciso inventar tanto, mentir tanto para falar uma suposta verdade, veja, queridos, para você falar a verdade você não precisa mentir, você não precisa omitir, você não precisa traduzir uma parte, a outra não, você não precisa traduzir uma parte dizendo o que a pessoa não disse. Ela disse que os críticos falam dela e ele diz, não, ela falou isso. Está tão claro no texto. Pode pegar em inglês, em português, na língua que você quiser. Mas aí ele mente, ele manipula. Aí eu pergunto, para falar a verdade que ele diz estar falando, usando as armas do dragão, que, por exemplo, a mentira, será que dá para confiar nesse indivíduo e nos vídeos que ele produz? Por isso que eu não perco meu tempo. Entendeu? Eu não perco meu tempo. Por quê? É sempre mais do mesmo. Quando você pega um monte de vídeo, ele falou isso, ele falou aquilo, é mais do mesmo. Mentira, mentira e mentira. Pega um trechozinho, quer dizer, o trecho que ele usou é verdade? Bom, os textos do Espírito Profecia estão ali, eu não vou dizer que é mentira, o texto está ali. Agora, a manipulação que foi feita é que é o problema, entendeu? Eu me lembrei da serpente no jardim. É verdade que Deus diz que não deve comer de nenhuma? Não, Deus disse que posso comer de todos, só não posso comer dessa. Percebe a manipulação? Então, é assim, eu escolho os textos, boto o texto do Espírito Profecia, dou um caráter de realidade, mostro um livro antigo, mostro uma foto, uma coisa, outra, mostro o texto, mas aí eu manipulo o texto. E aí as pessoas acabam sendo enganadas. Querido, não deixe se enganar com estas coisas. Gaste seu tempo com as coisas do alto. Busque gastar o seu tempo com as coisas de Deus. Não gaste seu tempo com estas coisas. Mentira é arma de Satanás. E se o indivíduo está usando de tanta mentira para produzir seu conteúdo, eu já sei quem está por trás dos vídeos dele. Portanto, não perco meu tempo. E os vídeos dele, sinceramente, não me afetam. Se você quer respostas para questionamentos, eu te indico o Centro White e te indico esses livros que eu falei para vocês aqui durante o nosso vídeo. Adquira, leia e você vai ter boas respostas sobre o assunto. Espero ter ajudado você. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.